Então, vamos lá. Aula de hoje, certo? Boa noite a todos, pessoal. A aula de hoje vai ser função exponencial, tá bom? Então, vamos ver. A gente iniciou lá, né, fazendo a introdução ao estudo das funções, viu também um pouco sobre função do primeiro grau, e hoje vai verificar, vai estudar as funções exponenciais, certo? E ver que ela tem ligeira diferença quando comparada com as funções do primeiro grau. Então, vamos lá. Ó, antes de iniciar, né, o estudo das funções exponenciais, a gente tem que fazer uma breve revisão das potenciações, né, do que se trata a potência, né? Porque potência a gente vai usar muito nesse assunto de função exponencial. Então, ó, o que seria uma potência, né? Lembra o seguinte, ó, potência a gente estuda lá no fundamental, sexta série, né, em diante, vai ver no decorrer do currículo escolar, né? Ensino fundamental e médio. Então, vê só, quando eu tenho aqui, ó, um número também no 5, aí eu escrevo, né, a notação é 5, eu chamo 5 elevado a 3, né? 5 elevado a 3. O que significa, né? Esse 5 aqui eu chamo de base, né? E esse 3 de expoente. Quando eu fizer esse cálculo 5 elevado a 3, isso vai dar 125, certo? Então, eu digo que 125, ele pode ser escrito na forma 5 elevado a 3. Então, eu digo que 125 é uma potência de 5. 125 é 5 elevado a 3, é uma potência de 5, certo? Mas, como é que eu fiz 5 elevado a 3, como é que isso deu 125? Então, eu tenho que lembrar o que significa 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é eu pegar esse meu 5, que é a minha base, e multiplicar por ela mesmo quantas vezes? Quem vai dizer é o meu expoente. Então, aqui ele está pedindo para eu pegar o 5 e multiplicar o 5 por ele mesmo quantas vezes? 3, certo? Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. É 5 vezes 5 vezes 5. É 5 3 vezes, né? 5 vezes 5 vezes 5. Então, quando eu faço 5 vezes 5 vezes 5, eu obtenho 125, certo? Então, eu digo que 125 é uma potência de 5. Aí veio o que é muito comum, né? Principalmente quando está aprendendo, né? Lá, a gente dizer que 5 ao cubo é 5 vezes 3. Só que isso é errado, certo? Não cometam esse erro mais, né? 5 ao cubo não é 5 vezes 3. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. É 5 multiplicado por ele 3 vezes. Beleza? Analogamente aqui, ó. Eu tenho 3 ao quadrado igual a 9. Por que eu tenho 3 ao quadrado igual a 9? Porque 3 ao quadrado é eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? Aí quem diz é o expoente. Então aqui está dizendo, multiplico 3 duas vezes. Então 3 vezes 3, certo? Aí eu digo que 3 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 3 dá 9. Então 9 é a minha potência. É uma potência de base 3. Eu consigo escrever 9 como 3 ao quadrado. Eu consigo escrever 9 como produtos de 3. Então eu digo que 9 é uma potência de 3. Eu consigo escrever 125 como uma multiplicação de 5. Então eu digo que 125 é uma potência de 5. Beleza? Novamente aqui, ó. Quando eu pegar 3 ao quadrado, eu não posso repetir esse erro. Eu não posso dizer que 3 ao quadrado é 3 vezes 2, certo? 3 ao quadrado não é 3 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. É 3 multiplicado por ele duas vezes, tá bom? Tranquilo isso aí, né? Essa parte a gente vai usar muito, essa ideia de potência, quando a gente vai fazer os cálculos com função exponencial, certo? Vai fazer muito conta com potenciação. Então, tem que saber bem isso aqui. Então, mais alguns exemplos, né, de potenciação, que seria 4 à quinta. 4 elevado a 5. 4 elevado a 5 é eu multiplicar o 4, né, por ele mesmo 5 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí, óbvio, né, você pode fazer isso na mão, ou de cabeça, enfim. Mas tem a calculadora para isso, né? Mas o que importa é que você vai pegar essa operação 4 elevado a 5 e não vai botar na calculadora 4 vezes 5. Você vai botar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, certo? Aí, se eu fosse fazer isso na mão, é uma estratégia, né? Aí eu fazer por parte, né? Percebe, ó, que eu posso fazer por partes aqui. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 4 dá 16. Ainda sobrou um 4, então eu posso fazer multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, eu posso multiplicar 16 vezes 16 vezes 4. Certo? 16 vezes 16 dá 256. 256 vezes 4 vai dar 1024. Beleza? Mas isso é só estratégia para fazer cálculo. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, botou na calculadora, 1024. E isso é 4 à quinta. Então, 1024 é uma potência de 4. Porque 1024 pode ser escrito como produtos de 4. Por exatamente 5 produtos de 4. Né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Beleza? Mais um aqui. 6 elevado à quarta.
Então, 6 elevado à quarta, você não vai botar. Você não vai fazer 6 vezes 4. Você vai fazer o quê? Você vai fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, multiplicar o 6 por ele mesmo 4 vezes. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. Então, isso é a mesma coisa que fazer 36 vezes 36. E 36 vezes 36, quando eu fizer a conta, vai dar 1.296. Então, 1.296 é uma potência de 6. 1.296 pode ser escrito como produtos de 6. Por exatamente 4 produtos de 6. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Tá bom? Então, tranquilo, né? Seria de potenciação. Então, vamos lá. Vamos começar a estudar a função exponencial. Por que a gente viu potenciação? Porque, vê só. Função exponencial, a gente viu que era uma função, né? Como se fosse uma máquina que transforma um valor em outro. Então, aqui, ó, eu tenho uma função f, né? Que vai pegar um valor de x. E ela vai fazer o que com esse valor de x? Então, a conta que eu quero que ela faça é a seguinte. É 4 elevado a x. Então, percebe que a minha variável, né? A minha letra aqui que eu vou usar para fazer meus cálculos, o x, ele aqui aparece como expoente. Certo? Ele aparece como expoente. A gente estudou lá na função afim, por exemplo, f de x igual a 4x. F de x igual a 5x mais 2. O x não era expoente, né? O x, ele não aparecia como expoente. Aqui não, o x aparece como expoente, então por isso que o nome exponencial vem de expoente. Então, 4 elevado a x. A minha variável, né? O meu valor x aqui, ele aparece como expoente de um número, certo? Então, esse x aqui está no expoente, então a função ela é do tipo exponencial, tá bom? Então, aqui eu tenho, vai entrar valores de x, e eu vou fazer o que com esse valor de x? Vou pegar 4 e elevar esses valores, tá bom? Então, aqui, ó, a variável aparece como expoente, função exponencial, então, vou fazer os cálculos, ó. Quando o x for 0, eu vou ter o quê? Vou ter 4 elevado a 0, certo? Quando o x for 0, eu vou ter 4 elevado a 0. Qualquer número, todo número, sem exceção, elevado a 0, dá 1, certo? Menos o próprio 0, porque 0 elevado a 0 vai dar uma indeterminação, mas deixa isso quieto. Todo número elevado a 0, diferente de 0, todo número elevado a 0 vai ser 1, beleza? Qualquer um. 5 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 0 é 1, 13 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é 1. E aqui, ó, quando o x for 1, eu vou ter 4 elevado a 1. Já, um número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 4 elevado a 1 dá 4. 5 elevado a 1 dá 5. E assim para qualquer número, tá bom? 4 quando o x for 2. 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4 quantas vezes? 2 vezes. 4 vezes 4. 16. Quando o x for 3. 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. 64. Quando o x for 4, 4 elevado a 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quando fizer, vai dar 256, certo? Esses números aqui, né? 1, 4, 16, 64, 256, a gente diz que são potências de 4, né? Porque podem ser escritas como produtos de 4. Certo? Aqui só precisa de 1, aqui precisa de 2, de 3, de 4. Tá bom? Mais um exemplo de função exponencial. Ó, 5 vezes 12 elevado a x. Percebe que agora tem um número 5 aqui multiplicando, mas isso não importa. O que vale é que a minha letra, uma minha variável, né, o valor desconhecido, né, que vai mudar, o x ele aparece como expoente de um número. E, novamente aqui, o x está como expoente de um número. Então, a função é exponencial. Para fazer o cálculo, novamente, ó, a única diferença, o que é que acontece aqui? O que esse 4 está significando? Ó? Percebe que eu estou aumentando, estou multiplicando por 4, está quadruplicando de um para outro, ó, de 1 para 4, quadruplicou. De 4 para 16, quadruplicou. De 16 para 64, quadruplicou. De 64 para 256, quadruplicou. Ou seja, o número está aumentando 4 vezes. Porque o meu número aqui é 4, certo? Já aqui, ó, 5 vezes 2 elevado a x, significa que esse 2 significa que meu número vai dobrar. Ele vai dobrar de um para o outro. Só que ele vai dobrar começando do 5, certo? E aqui, ó, qual era o número que estava acompanhando aqui o 4? Lembra que quando não tem nenhum número multiplicando o 4 nesse caso, é como se existisse um 1, né? Então, ou seja, ele vai quadruplicar iniciando do 1. Só que aqui ele vai duplicar, ele vai dobrar de um para o outro, começando do 5, certo? Vamos fazer a conta para conferir, ó. Quando o x for 0, aí eu vou ter o f de 0. Vai ser 5 vezes 12 elevado a 0. Tá vendo? 5 vezes 12 elevado a 0. De novo, 12 elevado a 0. Quanto é que dá 12 elevado a 0? Todo número elevado a 0 dá 1. Então vai ficar 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Tá vendo? No 0 ele começou no 5. Agora percebe que, ó, aqui, né, 2, ele vai dobrando. Certo? Ele vai dobrando. 5, 10, 20, 40, 80. Ele vai dobrando. Só que ele vai dobrando iniciando no 5. Tá bom? E essa ideia vai ser muito útil nos exercícios lá na frente.
Seguindo aqui, ó, f de 1. Qual é a minha função quando x for 1? 5 vezes 2 elevado a 1. Quanto é 12 elevado a 1? 2. Então, 5 vezes 2, 10. Certo? De novo, aqui eu tenho uma multiplicação e uma potência. Aí, primeiro eu faço a potência, ela tem prioridade. Depois eu faço a multiplicação por 5. Certo? Então, toda vez aqui eu tenho expoente. Ó. Quando o x for 2, vou querer saber qual é o valor da função quando o x for 2. Então, 5 vezes 2 elevado a 2. Então, eu não faço 5 vezes 2 e depois eu levo a 2. Primeiro eu faço a potência. Ó. 12 elevado a 2, 4. Agora eu faço 5 vezes 4, 20. Para 3, mesma coisa. 5 vezes 12 elevado a 3. Primeiro eu faço a potência. 12 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Né? 12 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 5 vezes 8, 40. E por último aqui, quando o x for 4, 5 vezes 12 elevado a 4. Quanto é 12 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, é 5 vezes 16 que dá 80. Então, aquela ideia que eu disse aqui, ó, os números, eles começam a dobrar. Só que eles começaram a dobrar iniciando do 5, certo? Aqui é 12, então eles vão dobrar. Aqui, ó, era 4, então eles estão quadruplicando. E começaram aonde? Começaram no 1, certo? Beleza? Vamos lá. Comparando agora uma função exponencial com uma função do primeiro grau. Ó. Essa aqui, ó, f de x igual a 3 vezes x. Isso aqui, como a gente vê, é uma função do primeiro grau, né? 3 vezes x. Já essa minha função aqui, que a gente acabou de ver, ó, f de x igual a 3 elevado a x. Tá vendo? Aqui o x não é expoente, aqui o x é expoente. Então, como a minha variável aqui é o expoente, a minha função aqui é exponencial. Nesse caso aqui, ele é linear, certo? Agora, percebe uma coisa, ó. Os mesmos valores de entrada, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, quando o x foi esses valores, ó o que aconteceu com a minha função do primeiro grau. 0, 3, 6, 9, 12, 15, tá vendo? Ela aumentou de 3 em 3, tá vendo? Porque aqui é 3. Já aqui, ela não aumentou de 3 em 3, ela triplicou. Aqui eu saí somando 3 de um para o outro, aqui eu estou triplicando, estou multiplicando por 3 de um para o outro. Certo? Então, percebe que essa função aqui exponencial, os valores dela aumentam muito mais rápido do que na função linear. Ó, começaram aqui mais ou menos parecidos os valores, mas, por exemplo, quando o x for 5 já, ó, quando o x era 4, a função do primeiro grau dava 12, já a função exponencial dá 81, então já deu uma distância maior. Quando eu aumentei só uma unidade aqui do 5, ó, esse aqui foi para 15, esse aqui já foi para 243. Porque aqui eu somente só 3 unidades, aqui eu multipliquei por 3. Então, tá vendo que a função exponencial, ela cresce muito mais rápido do que uma função do primeiro grau, certo? Ela tem um crescimento, né, ou decrescimento, se ela for decrescente, mais rápido do que uma função do primeiro grau, certo? Então, a função exponencial, ela pode crescer muito rápido ou pode decrescer muito rápido. Aí vai depender do que se trata a função, tá bom? Mas essa é a principal característica da função exponencial. Aí a gente fala, esse crescimento muito rápido, né? Crescimento do crescimento. Então, quando a gente fala no cotidiano, uma coisa cresceu exponencialmente, então quer dizer que ela cresce muito rápido, né? Ou decresce muito rápido. Por exemplo, a gente está agora na questão do vírus, né, da pandemia. Pode ver as curvas, né, do coronavírus, elas crescem muito rápido. Certo? A gente fala que é um crescimento exponencial. Depois ela estabiliza, né? Deixa de ser exponencial. Mas o início, lá no crescimento dela, ela é um crescimento exponencial. Ela cresce muito rápido. Porque é aquela história, né? Uma pessoa contagia 2, essas 2 vai contagiar 4, essas 4, 8, né? E assim vai aumentando cada vez mais. Que é aquela taxa de contaminação do coronavírus, que o pessoal quer que fique abaixo de 1, para a contaminação ser mais lenta, essas coisas. Então, só para reafirmar aqui, ó, a nossa função exponencial, né, ela vai ter essa cara, né? A elevada a x, pode ter um número aqui multiplicando esse a antes, mas o que importa é que esse x aqui, né, a minha variável, ela esteja no expoente, né? Lembra que x é só a letra, podia ser f de t, f de y, é só a questão da letra que a gente usa, né? A gente usa padroniza como um x, certo? Essa é a minha função exponencial, ou seja, x, né, minha variável, ela é o expoente de algum número, de um número a. Agora, esse número a não pode ser qualquer número, né? Porque esse número a é um número real, certo? Esse número aqui, esse 3, pode ser qualquer número, mas tem que ser um número real, né? Mas ele não pode ser negativo, certo? Não pode ser negativo, e não pode ser 1. Então, é todo número positivo, qualquer número que você imaginar positivo, que
não seja 1. Porque se for 1, se esse A aqui for 1, eu ficaria aqui com 1 elevado a x, né? E 1 elevado a qualquer número dá 1. Aí eu teria uma função constante. Então, essa minha função exponencial, né, o expoente, ele tem que ser, esse x tem que ser expoente de qualquer número real, desde que esse número seja positivo e não seja 1. Certo? Continuando. Pronto, agora vamos fazer um pouco das aplicações, né? Da função exponencial. Uma que vocês vão usar muito, né? Muito não, mas provavelmente vão usar durante o curso de vocês, é o cálculo, por exemplo, para calcular a população de bactérias. É muito usado, né? A função exponencial para o cálculo de bactérias. Porque normalmente as bactérias se reproduzem seguindo a função exponencial, que é aquela história de elas se duplicarem, né? Elas se duplicam, né? Aí uma vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, então elas crescem muito rápido, né? Por um período de tempo. Aí dá uma ideia de função exponencial. Aí seria um exemplo de aplicação aí no curso de vocês, certo? Então, ó, eu tenho aqui uma fórmula para calcular, que ela é muito usada nos exercícios, né? É muito comum. Uma fórmula para calcular a população de bactérias, né? Como é que ficaria essa população de bactérias? Ó, a população de bactérias, P de T, né? Vou chamar P de T, população de bactérias, né? P de população de bactérias, T, e esse T aqui vai ser o tempo, né? O tempo de reprodução. Qual é a população de bactérias em determinado ambiente em função do tempo, né? À medida que o tempo vai passando, essa população tende a crescer, né? Se não for feito nenhum controle. Então, esse P aqui, né? P de T, a população em determinado instante de tempo, né? Com a população de bactérias em determinado instante de tempo, essa população ela vai ser calculada da seguinte forma, né? Eu preciso da população inicial, então esse P0 aqui é a população inicial de bactérias, certo? Então eu coloco uma população de bactérias lá no ambiente e essa população vai se reproduzir, certo? Esse K aqui, ó, P de 0 vezes K elevado a T, esse K vai ser o quê? Constante que indica o que vai acontecer com a população. Ou seja, o que é que vai acontecer com essa população de bactérias? Ela está dobrando? Ela está triplicando? Ela está se reduzindo a metade? Certo? É esse K que vai dizer. Se, por exemplo, se a população estiver dobrando a cada instante de tempo, esse K vai ser 2. Porque 2 dobra. Né? Multiplicar por 2, ele dobra. Se a população estiver triplicando com o passar do tempo, esse K vai ser 3, porque 3 triplica. Certo? Se essa população estiver se reduzindo a metade, com o passar do tempo, se reduzir a metade é dividir por 2. Então esse K vai ser 1 sobre 2, 1/2. Certo? E assim sucessivamente. Esse K vai ser a constante, vai ser o número que vai indicar o que vai acontecer com a população. Certo? Você vai dobrar, triplicar, quadruplicar, aumentar 20%, enfim. É esse K que vai dizer. E esse T é o tempo, né? Repara aqui, ó, P, essa população inicial é dada, esse K é dado, e T é justamente esse tempo. E esse T aqui, ele é a quantidade de vezes que a população vai se alterar. Ou seja, quantas vezes ela vai duplicar, quantas vezes ela vai triplicar, quantas vezes ela vai se reduzir a metade. Por exemplo, a população, ela dobra a cada hora. Um exemplo, a população de bactérias ela vai dobrar a cada hora. Então, depois de 5 horas, qual a população de bactérias? Então, quer dizer que em 5 horas, já que ela dobra a cada hora, teve quantas vezes a população se alterou? Ela se alterou 5 vezes, porque ela não se altera a cada hora e foram 5 horas. Então, ela se alterou 5 vezes. Então, esse T vai ser 5, certo? Vai ficar mais claro agora com um exemplo, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei essa função aqui, né, da população de bactérias, é a população inicial, que multiplica essa constante K vezes o tempo. Quando eu escrevi essa fórmula aqui, ó, o que cada um vai significar? Lembra que esse P0 é a minha população inicial, né? Então, eu estou dizendo aqui que minha população inicial é de quanto? É de 1000. Ou seja, inicialmente foram colocadas 1000 bactérias para se reproduzir. Esse K aqui está sendo o quê? Esse K está sendo 2. Então, significa que a população, esse 2 está dizendo que 2 é dobrar, duplicar. Então, quer dizer que a população está duplicando a cada intervalo de tempo, certo? Então, aqui, ó, essa aqui, por exemplo, é uma fórmula que indica o que vai acontecer com determinada população de bactéria. E ela foi escrita assim, ó, a população, ao final de um determinado período de tempo, é 1000 vezes 2 elevado a T. Então, quer dizer que a população de 1000 bactérias está dobrando, vai dobrar a cada intervalo de tempo, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, né? Suponha que esse intervalo de tempo seja de 1 hora, certo? Ou seja, a população de bactérias duplica a cada hora, beleza? Porque, por exemplo, aqui, ó, 1000, né?
Depois de uma hora, ou seja, depois de uma hora, esse T vai ser quanto? Depois de uma hora, esse T vai ser 1. Então, eu vou ter 12 elevado a 1, 2. 2 vezes 1.000, 2.000. A população era 1.000, passou para 2.000. A população duplicou, certo? Então, qual será a população de bactérias após 5 horas? Então, se eu quero saber a população de bactérias após 5 horas, sabendo que ela duplica a cada hora, eu quero saber a população de bactérias depois de 5 horas, ou seja, quando o meu T for 5. Então, aqui, ó, eu quero saber qual é a população de bactérias depois de 5 horas, ou seja, quando o T for 5. Então, fazendo a substituição aqui, ó, 1.000 que multiplica 2 elevado a T. Mas quem é o meu T? Eu quis que o meu T fosse 5, depois de 5 horas. Então, 1.000 vezes 12 elevado a 5. Aí, por quê? A gente viu potenciação no início. Porque eu preciso calcular quanto é 12 elevado a 5. Então, a minha população de bactérias, né, após 5 horas, vai ser 1.000 vezes 12 elevado a 5. Só que quanto é 12 elevado a 5? Não é 2 vezes 5. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você vai obter 32. Então, ó, 1.000 vezes 32 dá 32.000. Então, quer dizer que a população de bactérias após 5 horas é de 32.000 bactérias. Ou seja, comecei com 1.000 bactérias. Depois de 5 horas, essas 1.000 bactérias virou 32.000. Certo? E faz todo sentido, porque ela está dobrando. Era 1.000. 1.000 dobrou, virou 2.000. 2.000 dobrou, virou 4.000. 4.000 dobrou, virou 8.000. 8.000 dobrou, virou 16.000. 16.000 dobrou, virou 32.000. Ou seja, ela dobrou 5 vezes. Então, 1.000 virou 32.000. Certo? Que é o que eu vou fazer aqui agora, ver. Outra maneira de fazer, sem escrever a fórmula, só sabendo que a população de 1.000 bactérias vai dobrar a cada hora. Então, ó, no intervalo de tempo zero, ou seja, no início, qual era a minha população? A população inicial, que era de 1.000 bactérias. Depois de uma hora, o que foi que aconteceu com a população de bactérias? Ela não dobrou, ela não vai dobrar, a cada hora não vai dobrar, então 1.000 vai virar 2.000. Depois de 2 horas, vai dobrar de novo, 2.000 vai virar 4.000. Se passou mais uma hora, vai dobrar de novo, 4.000 virou 8.000. Depois de 4 horas, vai dobrar de novo, 8.000 virou 16.000. Depois de mais uma hora, vai dobrar de novo, 16.000 virou 32.000. Certo? Então, essa é uma maneira de se fazer também, né? Sem precisar recorrer à fórmula da população. Aí cabe a vocês, né, fazerem como acharem mais conveniente. O importante de fazer pela fórmula é porque, se, por exemplo, eu quisesse saber a população depois de 30 horas, então vê que eu teria que fazer isso aqui, né? Essa tabelinha aqui, 30 vezes, né? Então ia ficar muito grande até chegar depois de 30 horas para saber qual era a população. E usando a fórmula, economiza a linha, né? Porque aqui eu só fazia a conta da calculadora. Depois de 30 horas, ficaria 12 elevado a 30. Aí eu botava na calculadora lá, 12 elevado a 30, multiplicava por 1.000, já me dava a resposta. Ao invés de eu estar fazendo de 1 por 1. Tá bom? Vamos fazer mais. Aqui, ó, outro exemplo, né? O crescimento de uma colônia de bactérias, ele é determinado pela seguinte função. Q de T é igual a Q0 vezes T elevado a T. Percebe que aqui ele só mudou a letra, porque o pessoal, né, dependendo de quem está fazendo a questão, pode mudar a letra, mas esse é a mesma expressão. Só muda que aqui eu estava usando P de população, tá vendo? P de população, e aqui eu estava usando Q de quantidade de bactérias, certo? Q de quantidade. Então, a quantidade de bactérias está em função do tempo, né? Ela vai variar à medida que o tempo passa, e vai ser calculado sempre, né, ó, quantidade inicial de bactérias, que com esse zero subscrito aqui, quantidade inicial de bactérias, que multiplica 3 elevado a T. Percebe de novo, né? O T aqui é a variável, é a função exponencial, esse T é expoente de quê? Esse T é expoente do 3, né? Então quer dizer que a população de bactérias está triplicando. Ela está triplicando ao longo do tempo. Certo? Esse 3 indica isso daqui. Percebe que quando a gente está trabalhando aqui, né, com função exponencial, eles não usam X, né? Como variável, eles usam T, porque é mais indicado, né? T de tempo, né? X seja X o tempo, aí eles usam T de tempo, que é mais fácil de associar, né? T de tempo. Então, aqui ele diz, ó, que essa colônia de bactérias, ela é dada do seguinte modo, ó, sendo que Q0 a quantidade inicial de bactérias, né? A gente viu que esse valor é a quantidade inicial de bactérias, ou seja, a população inicial vai triplicar, mas ela vai triplicar a partir de quanto? Ela começou em quanto essa população? É esse Q0 aqui. Então, a pergunta, vamos lá. Sendo Q0 a quantidade inicial de bactérias na colônia,
e T, o tempo decorrido em horas, certo? Em quanto tempo a quantidade de bactérias será 9 vezes maior que a quantidade inicial. Ou seja, ele quer que essa quantidade de bactérias aqui seja 9 vezes maior que a quantidade inicial. O que significa? Ó, ele quer que essa quantidade de bactérias aqui, o que é de T, ele quer saber em quanto tempo, né? Essa quantidade de bactérias aqui vai ser 9 vezes, né? Ter o tempo decorrido em horas, para que a quantidade de bactérias seja 9 vezes a quantidade inicial. Ou seja, ele quer que o Q de T seja 9 vezes Q de 0. Beleza? Essa aqui pode parecer mais difícil, mas pelo contrário, até é mais fácil de resolver. Porque ele quer o seguinte, ó. Ele quer que Q de T seja 9 vezes Q0. Então, no lugar do Q de T, eu vou colocar 9 vezes Q0, que é 9 vezes a quantidade inicial. Certo? E eu tenho essa aqui na minha expressão para a quantidade de bactérias, só que no lugar do Q de T, eu vou colocar isso aqui. 9 vezes Q de 0, tá vendo? 9 vezes Q de 0. Então, eu fiquei 9 vezes Q de 0 igual a Q de 0 vezes 3T. Esse Q de 0, esse 0 sendo Q0, Q é inicial, né? Esse 0 é de inicial, não é número não, de tempo inicial. Aí eu tenho aqui uma multiplicação, tá vendo? Mas aqui, ó, esse Q é um número desconhecido, né? Esse aqui também. Percebe que eu estou multiplicando desse lado, estou multiplicando do outro, e eu tenho Q0 aqui e Q0 aqui. Então, quando eu tenho uma igualdade e tenho dois números, né? Um do lado, um do outro, e os dois estão multiplicando, eles podem se cancelar, né? Ou seja, é como se estivesse passando, eu dividi nos dois lados por Q de 0, aí eles vão se cancelar. Então, eu vou obter só 9 igual a 3 elevado a t. Agora a pergunta é, 3 elevado a t, ele é uma potência, né? 3 elevado a que número dá 9? Ou seja, 3 vezes 3 elevado a que número? 3 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes dá 9? E quando a gente fez esse cálculo, vai achar que t é igual a 2, né? Porque 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, t aqui tem que ser 2, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, quer dizer ó, que esse t é 2. Quer dizer que depois de 2 horas, independentemente de qual a quantidade inicial de bactérias, pode ser 1.000, 2.000, 40, 50 mil, depois de 2 horas, essa população de bactérias vai aumentar 9 vezes. Certo? Vai aumentar 9 vezes. Então, aqui a resposta vai ser depois de 2 horas, tá bom? Vamos para outro aqui, ó. A população de uma colônia de bactéria, a bactéria E. coli, essa bactéria E. coli eu esqueci o nome, vocês vão estudar isso aí. É Escherichia coli, eu acho, Escherichia coli, é assim o nome, Escherichia coli. É uma bactéria que causa principalmente infecção intestinal e algumas outras doenças, enfim. A população de uma colônia de bactérias, a gente chama, né, esse grupo de bactérias chama de colônia, né, colônia de bactérias. Ela dobra a cada 20 minutos, certo? Ou seja, eu vou colocar uma população de bactérias lá no recipiente. Certo? Aqui, ó. Em um experimento, colocou-se inicialmente em um tubo de ensaio uma amostra com 500 bactérias por mililitro. Então, colocou 500 bactérias lá no recipiente, né? Nesse recipiente aqui, um tubo de ensaio, né? Aquele negócio de biologia lá, de química. Colocou lá 500 bactérias por mililitro. E essas 500 bactérias, elas vão dobrar a cada 20 minutos. Certo? Vai dobrar a cada 20 minutos. Ou seja, depois de 20 minutos, 500 bactérias vai virar 1.000. Aí, se passou mais 20 minutos, agora essas 1.000 bactérias vai virar 2.000. Aí, depois passou mais 20 minutos, essas 1.000 bactérias vai virar 2.000. Ou seja, a cada 20 minutos, a população de bactérias vai dobrando, certo? Então, se passou 20, dobrou 500, virou 1.000. Depois passou mais 20, 1.000 virou 2.000. E assim sucessivamente. Até se passar 5 horas, certo? Até se passar 5 horas. Então, do jeito que a gente escreveu lá, ó, de novo aqui, ó, população de bactérias, vai depender do quê? A população inicial, que a gente sabe que é a população inicial, nesse caso, é de 500 bactérias, multiplicado por esse K. Esse K diz quanto é que essa população vai se alterar. Nesse caso, ela vai dobrar. Então, esse K aqui é 2, certo? Tá vendo aqui, ó? População inicial, 500, ela parte de 500, e ela vai acontecer o que com essa população? Ela vai dobrar. Então, vezes 2. Elevado a T. Aí, de novo, esse T. Esse T aqui não vai ser 5 horas. Por quê? Lembra, esse T é a quantidade de vezes que a população vai dobrar. Só que ela não dobra a cada hora. Se ela dobrasse a cada hora, esse T era 5, né? Porque não é 5 horas. Então, se ela dobrasse a cada hora, esse T era 5. Só que ela dobra a cada 20 minutos. Então, ou seja, esse T indica quantas vezes ela vai dobrar. Então, em 5 horas, ela vai dobrar quantas vezes? Então, eu tenho que ver em 5 horas quantas vezes cabe 20 minutos, certo? Então, aqui, ó,
T é a quantidade de vezes que a população vai dobrar, certo? Então, nesse caso aqui, T não vai ser 5, só se ela dobrasse a cada hora, certo? Aí eu sei que em 5 horas tem quantos intervalos de 20 minutos? Quando eu fizer o cálculo, eu sei que em 1 hora tem 3 intervalos de 20 minutos, né? 20 mais 20 mais 20 dá 60 minutos em 1 hora. Então, se 1 hora tem 3 intervalos de 20 minutos, em 5 horas vai ter 15 intervalos de 20 minutos, certo? Então, quer dizer que em 5 horas vai ter 15 intervalos de 20 minutos. Ou seja, em 5 horas, essa população de bactérias vai dobrar 15 vezes. Então, eu comecei com 500 bactérias, e em 5 horas, essas 500 bactérias vão dobrar 15 vezes, certo? Então, o meu T aqui não é 5 horas, o meu T aqui vai ser 15. T é a quantidade de vezes que a população vai dobrar. Nesse caso, em 5 horas, ele vai dobrar 15 vezes, já que em 5 horas cabe 15 vezes 20 minutos, tá bom? Então, fazendo aqui meu cálculo, ó, de novo, eu quero saber o quê? Eu quero saber a população depois de quando o T for 15, ou seja, quando ela dobrar 15 vezes. Então, eu quero o P de 15. Vai ser o quê? A população inicial, 500, vezes 2 elevado a T. De novo, vezes 2 elevado a 15. Certo? Aquela que eu falei, né? Você fazer 500, dobrou 1.000 uma vez, dobrou 2.000 duas vezes, dobrou de novo 4.000 três vezes, 8.000, 16.000, 32.000. Aí você fazer isso, né? 15 vezes, vai ser cansativo, né? Então, para isso, tem a calculadora que vai... Você colocou lá na calculadora, 2. Aí tem o botão lá, 12 elevado a 15, ele já dá o resultado. 12 elevado a 15, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 15 vezes, dá esse número aqui, ó. 32.768. Certo? Isso aqui vezes 500. Isso aqui dá 16.384.000 bactérias. Certo? Então, nessa situação aqui, né? Nessa coluna em particular, se eu colocar 500 bactérias, após 5 horas, essas 500 bactérias por mililitro, né? Vai virar 16.384.000 bactérias. Tá bom? Então, a ideia de função exponencial é essa. Pode usar calculadora à vontade. Agora, você tem que saber o que é está acontecendo. Então, é entender essa ideia, né? É dado uma população inicial e é dado o que acontece com essa população. Se ela vai dobrar, triplicar, se reduzir a metade, né? Nesse caso, ela está dobrando. E esse T aqui é a quantidade de vezes que ela vai dobrar nesse caso. Aí tem que ter atenção para ver em quanto tempo ela dobra. Nesse caso, ela dobra a cada 20 minutos. Então, em 5 horas, cabe quantos 20 minutos? Nesse caso, cabe 15. Então, ela vai dobrar 15 vezes. Então, meu T aqui é 15. Certo? Eu só faço substituir e fazer a minha conta. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Pronto. Agora, um exemplo. A gente estava vendo situações que a população, né, de bactérias, ela estava crescendo, ela sempre cresce. Ele estava dobrando, no caso. Dobrando, triplicando, estava aumentando, né? Agora a gente vai ver um exemplo de função exponencial decrescente, que é quando os valores vão diminuindo, mas vão diminuindo exponencialmente, ou seja, vão diminuindo muito rápido, certo? É muito usado também, isso aqui, principalmente em química, né, mas também vem na área de vocês, que é o que o pessoal chama de meia-vida, né? Meia-vida, que é o tempo que um determinado elemento químico, né, ela vai perdendo a sua massa. Então, sei lá, por exemplo aqui, ó, um radioisótopo, um elemento químico aí, né, utilizado no tratamento radioterápico, né? Isso é radioterapia, aquela de raio-x, né, essas coisas. Apresenta uma meia-vida, ou também chamado, né, vocês podem encontrar nas questões de período de semidesintegração, certo? Desintegrar vem de diminuir, né? De se reduzir, se desintegrou, né? Diminuiu, se evaporou, né? É um período de semidesintegração, de 5 horas. O que significa, né? A gente vai ver aqui na frente, que a massa do objeto, né? Ela vai se reduzir à metade após 5 horas. Ou seja, se a massa era de 100 gramas, após 5 horas, vai virar 50 gramas, certo? Meia-vida é isso. É o tempo que ele leva para a massa se reduzir à metade. Então, a massa era 100. Em quanto tempo a massa virou 50? Esse cara aqui, 5 horas. Então, esse é o período de meia-vida, tá bom? Que a gente chama de meia-vida de um elemento. Então, se o técnico utilizar uma massa de 50 gramas no tratamento de um paciente,
após quantas horas a massa será reduzida para 6,25 gramas. Então, vê lá. O técnico lá colocou 50 gramas nesse recipiente, e esses 50 gramas vai virar 6,25 gramas. Aí ele quer saber, vai virar 6,25 gramas em quanto tempo? A gente sabe que o período de meia-vida é de 5 horas. Ou seja, a cada 5 horas vai se reduzir a metade. Tá bom? Então, ó, falando novamente o que eu acabei de dizer, a meia-vida, né, de um elemento radioativo consiste no tempo em que uma amostra desse elemento leva para se reduzir a metade. Certo? Então, por exemplo, aqui, vou fazer assim, o intervalo de tempo e a massa do radioisótopo, né? Intervalo de tempo em horas e a massa em gramas. Então, veja, vocês vão entender. Ó, inicialmente, né, no tempo zero, né? Inicialmente, qual era a massa do radioisótopo? Radioisótopo. Era de 50 gramas. Certo? Rádio é um elemento químico, né? Isótopo tem umas coisas de química, eu não lembro, né? Isótopo do rádio lá, enfim. Então, inicialmente, né, no tempo inicial, né? Ou seja, a massa inicial do radioisótopo era de 50 gramas. E essa massa vai se reduzindo à metade, que é a meia-vida. Só que essa meia-vida é de quanto tempo? Essa meia-vida é de 5 horas. Então, vê, após 5 horas, né, que é o tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, após 5 horas, essa massa do radioisótopo vai se reduzir à metade. Então, depois de 5 horas, essa massa virou 25. Certo? Já que é o período de meia-vida. Então, a cada 5 horas, a massa cai pela metade. Então, depois se passou mais 5 horas, ou seja, 10 horas. Então, a massa que era 25 vai cair pela metade de novo. Vai virar 12,5. Certo? Se passou mais 5 horas. Se passou mais 5 horas, foi mais um período de meia-vida. Então, a massa se reduziu a metade de novo. 6,25. Então, aqui, ó, eu quero que a massa de 50 gramas vire 6,25. Ela virou 6,25 depois de quanto tempo? Depois de 15 horas, certo? Então, nesse contexto aqui, né, como a meia-vida é de 5 horas, a cada 5 horas se reduz a metade. Então, 50 para se reduzir na metade, quantas vezes, né, vai dar 6,25? Então, foram necessários 3 vezes, né? Só que 3 intervalos de tempo de 5 horas, né? Ó, 1, 2, 3. 3 intervalos de tempo de 5 horas, ou seja, 15 horas. Tá bom? Foram necessárias 15 horas para essa redução. Isso aqui eu fiz sem usar essa ideia, sem usar a forma de função exponencial, né? Mas eu posso usar também. E ela pode acabar sendo útil. Ó. Só que aqui vai ficar um pouco mais difícil, mas sai também, sabe? Porque vocês têm que ver, porque às vezes tem que fazer desse jeito aqui. Porque aqui pode ser que fazem desse jeito e não fique inviável. Ó, mesma coisa, a mesma fórmula. Só que agora, ao invés de P de população, eu estou usando M de massa. Então, a massa lá do elemento, né, em função do tempo. Com o passar do tempo, nesse caso, a massa vai diminuindo, né? Então, a massa do isótopo em função do tempo. Eu preciso da massa inicial. Qual era a massa inicial? E o que é que vai acontecer com o isótopo, né? Esse K. Nesse caso, a gente viu que vai se reduzir a metade. E o T é quantas vezes ele vai se reduzir a metade. Certo? Então, aqui nesse caso, ó, eu quero que a minha massa, a massa final, né? A massa depois de um período de tempo que eu quero descobrir, seja 6,25 gramas. Sabendo que a massa inicial foi de 50 gramas, e que esse K aqui, né? Ó, ele te deu esse M de T, te deu M de 0, te deu esse K. Sabendo que esse K aqui é de 1,5, né? Se meia-vida, né? Se reduzir a metade. Se reduzir a metade é dividir por 2. Dividir por 2 é multiplicar por 1,5. 1 sobre 2. Certo? Por isso que esse K aqui é 1,5. Beleza? Para resolver esse problema, normalmente se usa logaritmo. Certo? Eu quero achar o tempo necessário para que 50 gramas vire 6,25, sabendo que ele vai se reduzir na metade. Só que a gente viu que não precisa de logaritmo para isso. E eu nem vou ensinar logaritmo aqui, porque não vem ao caso, nem tem tempo para isso. Então, estou tentando a gente fazer os exercícios de função exponencial, né, nesse caso aqui, sem usar logaritmo, certo? Porque você não vai aprender logaritmo, não. Porque por causa do tempo, tá bom? Aí, fazer sem logaritmo. Então, ó, se eu escrever essa expressão aqui, né, usando os dados que foi dado no problema, eu tenho o quê? Eu quero que a minha massa, eu só vou fazer a substituição, olha para cá. A fórmula é essa. Quem é o M de T? Ou seja, qual é a massa que eu quero que o isótopo tenha? Eu quero que esse isótopo tenha uma massa de 6,25
sabendo que ele partiu de quanto, né? Qual a massa inicial? É 50. E quem é esse K? Ele se reduz à metade, né? Ou seja, multiplicar por 1/2. E eu quero achar esse T. Isso aqui se chama equação exponencial, né? É uma equação exponencial que a gente resolve por meio de logaritmo, só como eu falei, não vem ao caso, não precisa fazer por logaritmo, tá bom? Só fiz, escreveu daqui, só fiz copiar e colar aqui, a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Aqui eu vou resolver agora essa equação aqui, pessoal, vou resolver essa equação, certo? Vou resolver essa equação sem usar o logaritmo. Isso aqui eu só estou fazendo um jeito mais complicado, mas é porque tem que mostrar desse jeito também. Ó, essa equação aqui, olha para essa equação aqui, ela está aqui, certo? Então, vê. 6,25 igual a 50 vezes 1/2 elevado a t. Ó, se 50 aqui, ele está multiplicando, né? Desse lado da igualdade. Se ele está multiplicando o lado da igualdade, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade dividindo, né? Ou seja, eu dividi os dois lados por 50. Aí virou isso aqui. 6,25 dividido por 50 igual a 1/2 elevado a t. Quando eu pegar a calculadora e fizer 6,25 dividido por 50, na calculadora mesmo, fazer essa conta aqui, eu vou obter 0,125. Certo? 0,125. 0,125 é igual a 1/2 de t. Só que, ó, 1/2, né? 1 sobre 2 é o quê? 0,5. Beleza? Então, eu quero saber agora, na calculadora, 0,5 elevado a quanto dá 0,125? Isso na calculadora. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, em algum momento vai dar 0,125. Então, for necessário quantas vezes isso? Quando eu fizer, ó, na calculadora, né? 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, ou seja, 0,5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, eu vou obter 0,125. Ou seja, eu multipliquei 0,05 por ele mesmo quantas vezes? Por 3, né? Então, esse T aqui foi 3. Certo? Desse aqui, T aqui foi 3. Então, o T é 3. Só que eu lembro, né? Que, então, são necessários quantos intervalos de tempo, né? Quantas vezes a população tem que se reduzir à metade para, naquele exemplo, né, a população partir de 50 e virar 6,25. Então, são necessários 3 intervalos de tempo, né? Só que lembra que cada intervalo de tempo desse, né, cada intervalo de meia-vida, cada vez que ele se reduz à metade, são 5 horas. Então, como foram necessários 3 intervalos desses, né, 3 vezes se reduzir à metade, então foram necessários 3 intervalos de 5 horas. 3 intervalos de 5 horas dá 15 horas, como a gente tinha achado lá no início. Certo? Então, veio. Cálculo aqui, bonito, é lindo, né? Mas é mais complicado, mas bem mais fácil fazer assim. Né? Então, se você entender a ideia do problema, então isso aqui caiu uma questão do Enem, então vê, muito mais fácil fazer isso aqui do que fazer todo esse processo, beleza? Mas esse processo aqui ele é fundamental porque ele serve para resolver qualquer problema, né? Até os mais longos, né? E aqui é bom quando é rápido, quando eu consigo chegar no minha resposta rapidamente, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo desse de decaimento radioativo para a gente encerrar por hoje, tá bom? Então vai lá. Chegando aqui agora, pronto. Mais um exemplo. Ó. Em Goiânia, né, 100 gramas de césio, 137 foram liberados de uma cápsula. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse acidente. Isso é um acidente que houve, né, na cidade de Goiânia. Sim. Eu acho que na década de 80, final da década de 80 ou início da década de 90. Césio é um elemento radioativo, certo? Radioativo, né? Então, que causa aquele negócio de radiação do corpo, raio-x, essas coisas, né, que causa deformação, dependendo da quantidade de que a pessoa for exposta, a pessoa chega até a morrer. Que nem aquele acidente de Chernobyl que teve, né? Enfim, lá em Goiânia, né, 100 gramas de césio 137 foram liberados de uma cápsula, antes utilizada em radioterapia, né, de radiação lá. Então, o pessoal lá deixou no acidente, né, a indústria lá, o hospital, não sei o que era, uma clínica, fechou e deixou o equipamento lá, né? Abandonado, o pessoal foi lá, invadiu, pegou os equipamentos, abriu, aí tinha esse equipamento de radioterapia, que dentro tinha essa cápsula de césio, aí o pessoal abriu, viu o negócio azul lá de radiação, o pessoal ficou exposto, né? Algumas pessoas morreram, outras tiveram deformação, enfim. Aqui tá dando um exemplo, né? Desse césio 137. E causaram um grave acidente nuclear, né? Que é o acidente nuclear mais famoso no Brasil foi esse daqui, do césio 137. O gráfico representa a cinética de desintegração desse isótopo. De novo, cinética de desintegração. Desintegração quer dizer que vai diminuir, né? Um elemento radioativo, quando ele está exposto, né, em um ambiente, ele vai diminuindo a sua massa com o passar do tempo. Até não existe mais, né? Vai se diminuindo. Então, aqui está a cinética, ou seja, a evolução desse processo de desintegração. Beleza? Aí ele fala aqui, ó. De acordo com esse gráfico, qual o tempo de meia-vida do césio 137? Lembra
que o tempo de meia-vida, né? O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa se reduza à metade, certo? Então, percebe aqui, ó, que a massa inicial era de quanto? A massa inicial de Césio era de 100 gramas, certo? Aqui, a massa inicial de 100 gramas. Esse pontinho aqui era para estar aqui, ó, colado aqui, ó, era para estar aqui. Acho que está errado. Esse era para estar aqui no 100. Aí vem, mas ele aqui, a massa inicial era de 100. Depois de quanto tempo essa massa de 100 virou 50? Ó, depois de 30 minutos, ó. Em 30 minutos, uma massa de 100 gramas virou 50 gramas. Então, quer dizer que o tempo de meia-vida, nesse caso do Césio, ele se reduziu a metade após 30 anos. Então, o tempo de meia-vida do Césio é de 30 anos. Eu tinha visto algumas questões que ele já dizia. O Césio, o elemento tal, eu explicava até a historinha. Ele tem meia-vida de 30 anos. Então, esse Césio, nesse elemento, ele tem tempo de meia-vida de 30 anos. Então, a quantidade de Césio ele vai se reduzindo a metade a cada 30 anos. Certo? E nesse caso, nesse gráfico aqui, a gente pode observar isso. Então, o tempo de meia-vida do Césio é de 30 anos. Ou seja, a cada 30 anos, a massa do Césio, né, ela vai sendo reduzida à metade. Tá bom? Então, aqui, ó, qual seria a massa de Césio, de 100 gramas de Césio, após 150 anos? Então, só preciso pensar, ó, A cada 30 anos, ele vai se reduzindo a metade. Então, ó, 30, depois mais 30, metade de novo, depois mais 30, metade de novo, até chegar em 150 anos. Isso é uma maneira de se fazer. Então, aqui, ó, eu tenho que observar, né, que 150 anos, ele cabe quantas vezes 30 anos? Já que o período de meia-vida do Césio é de 30 anos. Então, 150 anos, ele cabe 5 períodos de 30 anos, né? 5 períodos de meia-vida. Concorda? 150 anos vai ter 5 períodos de 30. Porque se 150 é 5 vezes 30. Então, ou seja, ele vai se reduzir a metade 5 vezes. Certo? Isso significa que a massa inicial deve se reduzir a metade 5 vezes. Então, ó, a massa inicial era de 100 gramas, né? Então, após 30 anos, vai se reduzir a metade. Vai virar 50. Depois se passou mais 30 anos, ou seja, em 60 anos. O que era 50 vai se reduzir a metade. Isso aqui é igual a 25. Não sei porque está aqui. Depois se passou mais 30 anos, se reduziu a metade de novo. Então, 25 era 100, virou 50, 50 virou 25, aí meia vida, né? 25 virou 12,5. Vai sempre se reduzindo a metade a cada 30 anos. 90 anos, se passou mais 30 anos, 120 anos. Então, a massa que era de 12,5 vai se reduzir a metade, vai virar 6,25 gramas. 120 anos, se passou mais 30 anos, 150 anos. Então, a massa que era de 6,25 vai se reduzir a metade, vai virar 3,125. Então, quer dizer que em 150 anos, uma massa de 100 gramas vai virar 3,125 gramas. Porque se reduziu a metade, nesse período aqui, 5 vezes. 150 anos coube 5 meias-vidas. 5 períodos de 30 anos. Tá bom? Resolveu a questão. Vamos fazer do outro jeito mais complicado. Como é que ficaria? De novo, né? Qual seria a massa das 100 gramas de Césio após 150 anos? Vê que também sai, ó. De novo, aquela mesma história, ó. A massa, né? Eu quero saber a massa após 5 anos, não é isso? Quero saber qual a massa de Césio após 5 anos. Sabendo que a massa inicial é de 100 gramas e sabendo que esse K é o quê? A quantidade de vezes, né? Que esse K é o que acontece com a massa, né? A massa, ela se reduz à metade, em um período de meia-vida. Então, esse K é 1/2. Beleza? Então, substituindo aqui na minha expressão, eu fico com o quê? M de 5, né? A massa após 5 períodos, né? Eu quero a massa após... Por que M de 5? Porque é quantas vezes... Esse T é quantas vezes eu vou usar, nesse caso, a minha meia-vida. Em 150 anos, eu vou ter 5 períodos de meia-vida, né? 5 de 30. Hein? Então, não é 150, é M de 5. A quantidade de vezes que vai ter a meia-vida. Então, eu vou usar a meia-vida 5 vezes. Então, vai ser igual a M0, que é 100,
vezes o K, que é 1 meio, elevado a T. Nesse caso, eu quero que o T seja 5, né? 5 vezes. Fazendo aqui essa conta, ó, M de 5 igual a 100 vezes 1 meio elevado a 5. Ó, 1 meio elevado a 5. De novo, que é potência. O que é 1 meio elevado a 5? É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Certo? Aqui agora, né? Produto de frações, né? Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Então, quer dizer que 1 meio elevado a 5 dá 1 sobre 32. Então, quem é que vai ser o meu M de 5 aqui? Qual vai ser minha massa após 5 meia-vidas? Vai ser 100 vezes isso daqui, que é 1 sobre 32. 100 vezes 1 sobre 32 é a mesma coisa que 100 dividido por 32. E quando eu dividir 100 por 32, eu vou obter 3,125, que era o que eu já tinha achado aqui. Era 3,125, mesma coisa, beleza? Pronto, é isso. Eu tentei ser o mais simples possível aqui nesse assunto de função exponencial, né? Os exemplos mais próximos do curso de vocês, o possível. Pronto, pessoal. É isso, viu? Abraço a todos e um bom estudo. Valeu!